O Jim Collins, ele fala sobre elementos que são mais enraizados na sua verdade, assim. Ele é muito crítico da gente escrever valores, por exemplo, bonitos, que você, aliás, pode pegar esses 5 valores e colocar qualquer fintech, qualquer empresa startup da moda que vai parecer que é daquela empresa, né? Então, tem uma questão de autenticidade dele que é muito potente. Então, em cultura organizacional, ele é uma das pessoas que a gente utiliza. Quando a gente está falando de desenvolvimento de liderança, tem 2 pessoas que eu valorizo muito a forma de pensar, que é o Patrick Lencioni, né, que fala sobre confiança, e a Kim Scott, que fala do Radical Candor. Então, né, na Elas, a gente tem muito uma pegada de prática, de experimentação naquele ambiente, naquela cultura. Então, a gente não é tão apegada a métodos científicos profundos do desenvolvimento humano. A gente, como todo mundo já sentou na cadeira de people, a gente é mais tipo, como é que a gente utiliza métodos interessantes, né? Mas aplicáveis. Perfeito. Então, tipo, vou pegar a Kim Scott como uma referência que eu acho muito foda, Simon Sinek que eu acho muito foda, estudos embasados, mas eu trago isso para uma realidade factual, né? E não no sentido só filosófico ou metodológico bonito, da coisa. Né? Da parte bonita de se ver. E eu acho que tem pessoas que fazem isso muito bem, fazem muito melhor do que a gente na Elas e tá tudo certo. Acho que tem espaço também para essa profundidade. Sim. Mas o nosso estilo é esse estilo de falar a mesma língua, de usar palavras fáceis, de, cara, vamos entender na prática o que está acontecendo? Sim. Me traz exemplo. Sim. Me traz exatamente as situações que estão acontecendo. E é muito... Como você está se sentindo? Qual é o recurso que você tem ao redor? E é muito curioso ver que quando a gente vai dando double click, né? Quando a gente vai clicando e perguntando... Aí vem, puf. Ou muitas vezes eu não sei. Eu não sei os exemplos. Então, será que a gente assumiu esse problema na nossa cabeça? Será que a gente não sabe a raiz do que está acontecendo? E eu acho que é algo muito comum para a área de RH passar dentro de uma empresa, é que não se sabe tão bem a profundidade do diagnóstico. Ô, Dani, você acha, na sua opinião, que essa falta de visão, de visibilidade do todo, da profundidade do que... a proporção que os temas tomam, é por falta de interesse? Eu acho que os fundadores, a alta liderança de uma empresa, todos têm o interesse de que as pessoas sejam mais produtivas, mais felizes. O mundo é capitalista, né? Se estiver produzindo mais, ganhando mais, e estiverem felizes, ótimo. Exato, exato. Eu acho que todo mundo tem esse interesse, né? De si próprio também, de ser mais feliz, e ser mais produtivo, ser mais eficiente e tal. A tal da autorrealização pessoal, espiritual. Exato. Mas dentre as prioridades, ir profundamente entender o que está acontecendo na empresa exige... guts, né? Exige tempo, exige interesse demais, exige profundidade, exige autoconhecimento. Porque um fundador, para entender o problema que está acontecendo na empresa dele, ele precisa se implicar. Exatamente. E para isso ele vai precisar ter autoconhecimento para saber lidar com o que vai vir. E a maioria das vezes tem um reflexo do que está acontecendo na cultura. Exato, né? Fundador homem e mulher, e, enfim, qualquer tipo, né? Qualquer pessoa fundadora. Então, muitas vezes, mediante ao foco de prioridade de tudo que está acontecendo na empresa, vai deixando aquilo engavetado, vai deixando aquilo tomar a proporção que tem que tomar, o tempo vai dizer... Até o tapete não caber demais, né? Exato. E eu acho que tem um limite até onde as pessoas trazem à tona, porque elas estão implicadas no problema. Perfeito. No final das contas, as pessoas podem ser demitidas. Então, tem um limite até onde as pessoas falam. Sim. Pra liderança, né? Elas falam... Sim. Elas podem falar muito entre elas, e eu já vivi isso. Então, a gente sabe como é que é. A gente se protege. Telefone sem fio, né? Telefone sem fio, gente, é uma necessidade básica de uma ser empresa. Humano. Porque a gente precisa sobreviver nesse ecossistema que a gente fica com medo de ser demitido. Exatamente. E a gente precisa esvaziar em algum lugar. Então, assim... Eu acho que, assim, também, líderes de empresa que querem bloquear o telefone sem fio, desencana de gastar energia com isso. Desencana. Algo que não vai se controlar, não se tem o poder sobre. Não tem. O que você tem é o influenciar. Controle. Você tem como, não vou nem dizer o controle, mas você tem como ter uma narrativa propositiva na sua empresa. Claro, que influencia em torno daquilo que tem sido... Então, assim, a gente, né, eu recebo muita pergunta, até que ponto eu sou transparente com as pessoas sobre o que realmente está rolando na empresa? Até que ponto eu vou, talvez, gerar expectativa nas pessoas? E o que eu falo é, se você não preencher os buracos, eles vão ser preenchidos. preenchidos. Eles vão preencher. A questão é, tô ok
com um jeito que vai preencher, ou é o tipo de coisa que eu preciso proteger a informação e eu ser porta-voz Exatamente, do que precisa do ser que conduzido. precisa ser conduzido. E sabe que é legal, Dani? Só um parênteses aqui, né, de neurociência. Quem nunca já não ouviu uma história ser contada pelo seu amigo, pelo pai, mãe, irmão, de um mesmo evento que você participou e aquela história era completamente diferente da sua versão e você, não foi isso que aconteceu. E essa é a capacidade criativa do cérebro. Cada vez que a gente conta uma mesma história, a gente se afasta mais da original e vai criando essas lacunas. E essas lacunas eu faço o quê? Eu preencho com informações que são relevantes pra mim e que a minha cabeça criou e manipulou, não de forma ofensiva pra prejudicar, destruir ninguém, nem nenhuma empresa, mas que faziam sentido pra mim no meu filtro pessoal, nas minhas distorções cognitivas e vieses inconscientes. Quer dizer, imagina se a gente faz isso, contando uma história, que o cachorrinho quase foi atropelado e o outro tava falando da velhinha que atravessou a rua que eu nem vi. Quanto que isso não acontece com temas muito mais profundos de gestão de pessoas? Você entende onde eu tô chegando? Sim. Então, as pessoas realmente, elas criam, né? E com razão. Porque a gente não é tão propositivo, porque a gente tem muito receio de falar as coisas. E a comunicação é o mal da humanidade, né? É o mal da humanidade de todas as empresas, de todas as empresas. E é muito lugar de, eu não acho que as pessoas têm maturidade para lidar com isso. E o que eu respondo, devidas às proporções, eu não tô falando assim, fala tudo então logo. Perfeito. Não é kamikaze. Sim. Não é esse o objetivo. Mas as pessoas só vão ganhar maturidade, se a gente acha que elas não têm, se a gente começar. Exato. Alguém tem que começar. Né? E quem é que começa? Quem pode ser demitido ou quem tem a tomada de decisão? É muito mais fácil para quem tem a tomada de decisão. Total. Né? Até porque o medo, a maior parte do medo das pessoas, pelo menos no que eu venho sentindo dentro das consultorias que a gente dá, as pessoas que a gente acompanha a nível pessoal, físico, o maior medo que as pessoas têm é de ficar numa instabilidade e vulnerabilidade financeira. Elas não tomam decisões maiores de propósito pessoal, de missão, de riscos na carreira, de mudança, de transição, porque elas têm medo de não poder pagar a conta no final do dia, de não ter acesso de educação para os filhos, de não ter um plano de saúde decente. A gente vive num mundo cão nesse lugar. Sim, então, sim. você se sentir aprisionado de não poder ter decisões, é claro que dentro do corporativo você vai fazer o que é preciso. Sim. Você vai ser moldado. Modelado. A caixinha, eu gosto muito daquela metáfora da estrelinha da brincadeira de criança sendo entuchada no quadrado. Não vai caber, amor, vai ficar pra fora. Sim. Né? Até Sim. um dia que você seja chefe, seu próprio chefe. E eu acho que a gente vê um movimento de mercado enorme, ainda mais com redes sociais, das pessoas se tornando chefes das próprias vidas. E na minha visão, as empresas precisam entender que isso já é uma realidade. Perfeito. Né? Não dá pra ir Então, contra a maré, né? Não Contra dá a corrente. Pra